Oi pessoal, a gente está ao vivo aqui no nosso canal do Face e eu queria falar o seguinte para vocês. A gente fez uma enquete, uma pesquisa e a gente teve muitas respostas. Nessa pesquisa eu perguntava para as pessoas se eles tivessem uma consultoria comigo, o que eles gostariam de perguntar, o que eles gostariam de saber sobre doenças da coluna tratadas com Pilates. Então eu fiz algumas perguntas, se eles tratavam só com Pilates, só com Rehab, com fisioterapia convencional, e 90% das pessoas responderam que tratam com Pilates. E aí o que elas gostariam de saber? Então hoje a gente começa uma série de vídeos onde alguns a gente vai fazer webinar e outros a gente vai fazer aqui o live ao vivo aqui no Facebook. A primeira pergunta que eu achei muito interessante, as pessoas me perguntaram como saber se os exercícios e se o tratamento selecionado está surtindo efeito. Será que o que eu faço de verdade está funcionando ou continua sendo um paliativo? Quais os critérios que eu tenho palpáveis e quantitativos para avaliar e garantir para o meu paciente, para o meu aluno, que a terapia está funcionando? Olha, você sabe que essa é uma das principais dúvidas das pessoas. Como garantir, não é? Como eu garanto que de fato eu não estou enrolando com paliativo? Então, para saber se o tratamento está funcionando, a primeira coisa que eu preciso saber é se tudo o que eu estou fazendo está estabilizando a coluna. Se essa coluna continua frouxa e instável, significa dizer que eu estou apenas tratando o quadro de dor. Em outro vídeo a gente vai falar dessa fase aguda e como tratar nessa fase aguda. Hoje é como garantir que o resultado está sendo efetivo. Existem algumas formas, alguns parâmetros semiológicos que faz com que a gente garanta esse resultado positivo. O primeiro seria se a gente fizesse um ultrassom funcional do músculo transverso do abdômen, e aí nesse ultrassom funcional iria nos dizer que esse músculo entra em atividade. Então, o ultrassom funcional garante para mim que esse músculo entra em atividade. Muito bem. Mas eu fisioterapeuta, eu educador físico, consigo garantir como? Eu não faço ultrassom funcional. Uma outra forma seria a eletroneuromiografia. Mas imagine uma eletroneuromiografia de transverso, um músculo tão profundo. Eu não faço uma eletroneuromiografia no estúdio para saber. Então, como garantir? Eu tenho a palpação desse músculo que eu posso fazer, e essa palpação ela acontece, eu vou mostrar para vocês. Se vocês verem a espinha ilíaca anterior superior, 2 dedos para dentro e 2 dedos para baixo, eu consigo profundamente sentir a ativação desse músculo. Então, eu poderia garantir através de uma palpação que esse músculo entra em atividade, mas ainda assim não me garante a efetividade do treinamento ou do tratamento. Eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, saber se o músculo está entrando em atividade, e isso de uma forma muito segura. Depois, se ele consegue segurar a minha coluna e como eu controlo isso durante a terapia. Eu vou dar uma dica para vocês, é uma dica muito importante de uso de um equipamento. Esse equipamento se chama Stabilizer. Caso vocês tenham mais curiosidade de como usar esse equipamento, entrem no meu canal e lá tem passo a passo como usar e como tratar a hérnia de disco com esse equipamento no Cadillac, tá bom? Mas ele é um equipamento de semiologia. Ele tem duas funções, avaliar a coluna, e depois ele também é um equipamento de biofeedback visual. Então eu também uso ele para tratar. O que diz esse equipamento, pessoal? Ele diz o seguinte:
ele diz para mim, através de uma análise pressórica, se o transverso ativa, ou seja, vocês acreditem ou não, existem pessoas que fazem pilates há anos e a gente avalia com esse equipamento e o transverso é hiperativo. Ou seja, eu continuo com a coluna instável, gerando sobrecarga nos componentes passivos que geram dor. Com esse equipamento eu consigo avaliar se o músculo entra em atividade. Ponto 1, excelente. Aí agora eu sei, o meu paciente ativa o transverso. E agora, esse transverso efetivo, esse equipamento também faz um teste de estabilização. Então, durante o movimento de membro inferior, eu consigo ver nesse equipamento se a coluna está segura, se ela está estável, se ela não está ocorrendo durante o movimento sobrecarga nos elementos passivos, que seria disco, vasos, ligamentos, tendões perivertebrais. Ele faz as duas coisas. Então, a primeira coisa, ele diz se o músculo está ativo. Segunda, incrível, ele diz se o músculo estabiliza. Detectei que não estabiliza. Aí está a causa da dor, pode estar a causa da dor, e aí está um indício para a gente usar agora ele como biofeedback. Agora, usando ele durante o exercício, o aluno vai conseguir visualizar quando os valores forem negativos. E aí a gente orienta, você não pode deixar esse valor acontecer. Segura a coluna, ativando esse músculo e mantendo tal valor. E com isso, pessoal, é incrível o resultado. E eu não estou fazendo propaganda do equipamento, porque o equipamento não vende no Brasil. Embora a gente sempre exporte o equipamento e a gente tem alguns equipamentos disponíveis para os nossos alunos, mas ele de fato é muito efetivo. Essa é a forma mais segura de todos nós que tratamos disfunções da coluna, seja com método Pilates, seja com fisioterapia convencional, avaliarmos a efetividade do tratamento e também acompanhar durante todo o tratamento a evolução do nosso aluno, ok? Mais dúvidas, pessoal, deixa aí as perguntas de vocês sobre esse assunto. É um equipamento que custo-benefício vale muito a pena, mas eu vou responder uma outra pergunta. Digamos que eu não tenho esse equipamento, como que eu faço? Então tem uma outra dica, que é a dica de palpação. Ela não é tão efetiva como, mas a gente vai ter que aprender a posicionar a coluna na posição neutra. De novo, eu convido vocês para acessarem o nosso canal e lá tem a dica de como manter a coluna neutra na fase aguda. E aí vocês, aprendendo como manter a coluna neutra, vocês vão usar a palpação, que é o dorso da mão de vocês na coluna lombar, para que durante o movimento ele mantenha a coluna neutra. Essa é uma forma indireta da gente também diminuir a sobrecarga na coluna e garantir um certo sucesso do tratamento, do treinamento. Mas, enfim, essa é a forma mais segura que eu tenho para garantir para vocês que o tratamento está sendo efetivo, tá? Deixo um abraço para vocês, curtam, compartilhem esse vídeo que vai ficar disponível aqui na fanpage e deixe os comentários de vocês. Muitas, a gente recebeu mais de 120 perguntas. Seria o que você me perguntaria se a gente estivesse frente a frente, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.